bem, já está gravando. Eu vou falar os mantras iniciais, tá? São 5 horas e 10 minutos, então já vamos dar sequência, né? Hari Om Magyana Chimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jyana Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Cha Pachitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Deixa eu ver. Acho que tem algum telefone que está aberto aí, pessoal. Dá uma olhadinha aí quem tem o telefone aberto. Vamos lá. Vocês já ouviram falar nas 10 famílias mais ricas do mundo? Quem já ouviu falar nisso? Eu já. Eu também. Pois é, né? Você acredita nisso, Gandiva? Alguns autores os denominam de atrilateral. Como? Nunca ouvi falar, não. Você nunca ouviu falar? Como que é, professor? Eles chamam isso de quê? Há diversos autores estudiosos dessas 10 famílias, existe isso aí desde a época da Idade Média, fundado lá pelos Windsors e uma outra família que esqueci o nome, atrilateral. As 10 famílias mais ricas do mundo. Parece que, assim, existe, né, existe mesmo, né, uma concentração, existe um pequeno grupo que chega nesse ponto, né, e concentra aí em torno deles as riquezas, as maiores quantidades de riquezas mundiais. Isso é mais ou menos, não é? É mais ou menos assim mesmo, né? Você vê, na hora de fecundar o óvulo, a base da pirâmide é sempre, né, maior. Você tem aí uma quantidade de 500 milhões, né, de espermatozoides e um pequeno grupo, né, uma pequena parte deles é que realmente chega, não é, ali até a parte final. Se a gente levar em consideração essa observação, a gente pega essa observação, né, tem uma pequena parte de um pequeno grupo de espermatozoides que conseguem chegar até o óvulo, né? Você tem aí uma quantidade imensa de pessoas e você tem um pequeno grupo que chega lá até a nata, né, dos recursos materiais, concentram aí as riquezas, né, possuem recursos à disposição. E quando você começa, né, numa universidade, por exemplo, você tem uma grande, né, massa, uma grande quantidade de pessoas ali começando, né, o curso universitário, você tem um pequeno grupo lá na frente lá, de PhDs, né? É uma quantidade muito pequena de pessoas que chegam ali, né, até aquele ponto. E isso é um fenômeno que a gente pode observar na natureza, né? O processo de seleção para chegar até determinado ponto extremamente de difícil acesso, que um grupo de privilegiados, né, digamos assim, chegará. Então, quando a gente observa, por exemplo, imagina que você tem aí uma quantidade enorme de seres humanos, né, de almas condicionadas, e essas almas condicionadas, elas estão, né, vivendo a vida
fazendo, mais ou menos, não é, biologicamente falando, a operação é a mesma. A operação básica é a mesma, né? Comer, dormir, defender-se, né? E para isso você vai precisar de um abrigo, enfim, alguma estrutura. E uma vez, né, que essas situações estão já pré-estabelecidas, aí vem o acasalamento. Então você come, bebe, dorme, acasala. E a consequência disso é que você gera subprodutos, né? Se geram subprodutos. E finalmente o corpo entra em definhamento, em decadência e cai no esquecimento absoluto. Esse ciclo ele é inerente tanto ao chamado humano quanto aos animais. Todos os seres biologicamente passam por esse processo de decadência, né, de degradação, que é a entropia. Agora, a gente tem, não é, aí, se nós formos contar entre animais, bactérias, vírus, vermes, vegetais, seres vivos, né, porque são todas entidades vivas, nas suas diferentes dimensões, né, mas são todas entidades vivas, são todas consciências num certo nível de desenvolvimento que vai chegar em algum momento até atingir formas racionais, né? Formas inteligíveis ou formas inteligentes, né? E com inteligência eu quero dizer a capacidade de perceber a própria existência e conjecturar, né, a existência em si, buscando uma explicação para esse fenômeno mágico, né, para essa magia. Então, até que a entidade viva chegue ao ponto de assumir, né, de conseguir assumir uma forma inteligível, demora um pouco, né? Demora um pouco. E quando se chega a essa forma inteligível, aí começa uma outra etapa. Por exemplo, é como quando você coloca lá, o governo tem por obrigatoriedade colocar todas as crianças na escola. Tá, beleza. Lá todas as crianças são matriculadas na escola. E você tem um processo de seleção até chegar na faculdade. Então aí você tem a universidade, e aí já tem uma certa seleção. Uma grande parte dos jogadores, né, no caso, dos estudantes, são eliminados. E você tem aí depois uma pequena parte. Então, na metáfora, nós pegamos, né, as entidades vivas e selecionamos as entidades vivas que conseguem alcançar a plataforma humana ou uma outra plataforma inteligível, porque a humana ela é a plataforma em que nós estamos interagindo. Há outras plataformas, mas não é muito diferente não, tá? Assim, mesmo em outras áreas da própria galáxia, por exemplo, existem outras civilizações semelhantes às nossas, e varia um pouco a cor, a tonalidade, mas a estrutura não costuma mudar muito não, porque essa estrutura é inteligível, ela é prática, né? 2 braços, mãos, dedos. Até tem os filmes, por exemplo, se vocês observarem os filmes de alienígenas, aparecem aqueles seres assim meio esdrúxulos, né? Polvos, formas estranhas, super desenvolvidas, como aquele alien, né? Que tem uma nave espacial, que tem aquelas formas horrorosas. Isso tudo é especulação, porque para você ter desenvolvimento, uma forma desenvolvida, você precisa de dedos, mãos habilidosas, capazes de manipular objetos para criar objetos. Então, aquelas formas como aqueles que nem mãos não tem, por exemplo, tem o último filme que tem uma forma de um polvo, né? Eu esqueci até o nome do filme, faz contato com a humanidade e tal, tem a forma de um polvo, né? E se comunica através de umas fumacinhas que viram uns arcos, que são códigos e tal. Mas quando você começa a observar aquilo, é um absurdo, porque como que você cria objetos sem mãos, né? Então é meio irracional isso daí. É preciso de mãos com dedos. Então mãos, esse tipo de mãos, esse tipo de projeto é o projeto que justifica reprodução de manipulação da massa, que é chamada matéria, né? Então as formas que existem por aí não são muito diferentes das formas humanas. Você precisa de mãos flexíveis, né, com condições de operar os desenvolvimentos do cérebro. Não adianta você ter um
puta cérebro e você não ter como utilizar esse recurso. Então vai precisar de mãos. Então as formas inteligíveis não são muito variadas umas das outras, não. Pode variar, como varia na Terra, por exemplo, em termos de estética, assim, o tamanho da cabeça, da orelha, dos olhos, do corpo em si. Pode ser que tenha alguma variação aqui, dependendo da pressão atmosférica, da gravidade do planeta, mas em termos de estrutura logística, as formas são muito semelhantes entre elas. Então, nós temos aí uma variedade de formas inteligíveis, mas de qualquer maneira, as entidades vivas que conseguem chegar a essas formas inteligíveis, a conjecturação acerca do sentido, do propósito da existência, deverá acontecer em algum momento. E quando chega a esse momento, né, até que ela consiga entrar numa forma inteligível, já é um trampo. Depois que ela consegue chegar nessa forma inteligível, aí entra uma outra etapa. É como, por exemplo, até chegar na universidade, dá um trabalho. Depois da universidade, aí você tem uma outra etapa que vai até então ali no PhD. Né? E essas pessoas, né, começam a ser mais selecionadas ainda quando tem lá um pequeno grupo ali que são capazes de pensar os assuntos de maneira que possam ser uma instrução, uma direção para os demais que não chegaram até aquele ponto. Então isso é bastante comum, a gente observa na natureza. Se a gente pegar, por exemplo, no próprio sistema solar, nós temos aí no próprio sistema solar uma quantidade incrível, não é? De planetas, planetoides, asteroides, luas. Só o planeta Saturno, me parece, são mais de 60 luas. Júpiter tem assim um horror. A quantidade de luas que Júpiter tem é absurda. E por aí vai. Então, já foram catalogados no sistema solar 2.000 corpos celestes que podem ser classificados como planetas. Tem corpos celestes maior do que Plutão no sistema solar. E, enfim, são muitos corpos. E nós temos apenas um, né, aparentemente, no sistema solar, capaz de ter a estrutura que tem, que é o planeta Terra. Então você tem uma grande quantidade, um contingente para conseguir um efeito ali, que é o efeito, digamos assim, né, o efeito máximo. As estrelas, nós somos, quando a gente fala, por exemplo, nós falamos filhos, nós somos os índios, né, costumam falar, os índios, né, intuitivamente, nós somos filhos das estrelas. Quando se abandona o corpo, retorna-se para as estrelas, ouvir estrelas. Da onde que os índios tiraram uma intuição tão precisa e perfeita do ponto de vista da cosmologia? Porque é exatamente isso que acontece. Se tem uma afirmação precisa, correta e perfeita, é essa afirmação que os indígenas fazem, de que nós somos filhos das estrelas e que nós voltamos para as estrelas. Está corretíssimo. Os nossos corpos, toda a estrutura atômica que compõe os nossos corpos são resultados das explosões das supernovas, que são estrelas que colapsam. Então essas estrelas, elas explodem, elas colapsam e elas liberam material orgânico, a matéria-prima, que vão ser construídos aí a forma de vida como nós conhecemos, que é a forma baseada em carbono. Então, o resultado da explosão das estrelas, das supernovas, por exemplo, é o que dá a forma dos nossos corpos. Você pode ter o lado esquerdo da sua mão esquerda, pode ter uma combinação atômica vinda de uma explosão de uma supernova, e o lado direito dos seus átomos, da sua mão, a sua mão direita, pode ser combinações atômicas de uma outra explosão de supernovas. Então, na verdade, é assim mesmo que acontece. Por exemplo, o elemento ouro, a prata e a platina ocorrem segundos depois do colapso de uma estrela. Quando ela vai explodir, se formam esses elementos mais pesados,
E o ferro, o elemento ferro, por exemplo, na verdade é o câncer das estrelas. Quando as estrelas, que são as supernovas, estão entrando em colapso, o que acontece? Ela começa a fundir no seu interior ferro. E quando ela começa a fundir ferro, quando ela começa a produzir ferro no seu interior, o ferro é o equivalente do câncer para um corpo humano. Mata a estrela. E por conta disso ela explode. Nessa explosão é formado os elementos mais pesados, como ouro, prata e platina, por exemplo. E esses elementos, o ouro, a prata e a platina, é que depois vai se integrar aí a planetas telúricos, que são planetas rochosos. Eventualmente esses planetas produzirão a vida. Então o ouro, não é, que nós utilizamos aqui no planeta, por exemplo, ele foi fundido numa estrela a uma certa distância. E os nossos corpos, né, possuem metais pesados como ferro. Inclusive o elemento ferro, que é o resultado, na verdade, que é o início do colapso de uma supernova, de uma estrela, que é uma supernova, justamente aquilo que nos dá estabilidade psicológica, é um termômetro, é um calibrador, né? Aí seria um equalizador das nossas emoções, baseado no elemento ferro. Inclusive, a falta de elemento ferro no corpo gera anemia, que dá depressão, desânimo, mal-estar, etc, etc. Então, muitos dos remédios antidepressivos são baseados em reposição do ferro, do elemento ferro. A falta do elemento ferro na corrente sanguínea gera uma série de problemas, de colapsos, digamos assim. E o elemento ferro, ele só é produzido quando uma estrela morre. A estrela, para produzir o elemento ferro, para que haja elemento ferro no universo, tem que haver a morte das estrelas. Então, aquilo que é veneno para uns é remédio para outros, né? Aquilo que é a morte para as estrelas é a manutenção da nossa vida. Mas o que eu quero dizer com isso? Que para se obter esse elemento raro, né, esse elemento especial, que é o elemento ouro, no caso, esse elemento é muito raro, né? É preciso que várias estrelas colapsem, ou várias estrelas morram, para que nosso planeta consiga uma quantidade relativamente pequena de ouro, né? E por conta disso, né, as pessoas que possuem ouro, por exemplo, são as pessoas mais ricas, né? É muito raro você conseguir ter, né, o elemento ouro, ok? Assim, quando nós por exemplo, né, a gente pega aqui agora, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós estamos em 9 pessoas, certo? Francamente falando, sem arrogância, sem isso, vamos pensar do ponto de vista pragmático, baseado na observação racional estatística, tá? Mas é claro que a gente também tem que observar que o que nós estamos fazendo, até para ter condições estruturais de manter aquilo que nós estamos fazendo, porque sem uma lucidez em relação ao que nós estamos fazendo, isso não se sustenta e, inclusive, passa a ser algo relativo, né? Quando nós relativizamos determinada ação ou determinado movimento que nós estamos fazendo, é porque nós já estamos priorizando outras coisas como sendo superior àquilo que nós estávamos fazendo. E isso nós fazemos baseado no critério de discriminação. E a discriminação é um atributo da inteligência. Então é a inteligência que discrimina quais são as coisas que deverão ser feitas. A mente apenas propõe. A mente é uma criança e a inteligência é o adulto. O adulto pode estar corrompido pela criança, ele pode estar sendo chantageado pela criança, ou simplesmente pode ser um adulto inepto ou incapaz de ser um educador. Então o que acontece é quem vai dominar, quem vai determinar as coisas, como as coisas são feitas, é a criança. Então uma pessoa incapaz de ter domínio de si mesmo ou incapaz de ter maturidade sobre si próprio
fará aquilo que a mente sugerir. Aquele que tiver uma certa experiência de existência e entender a função da inteligência, fará aquilo que a inteligência decidir. Então são coisas diferentes. Alguém fará aquilo que a mente sugerir e outro fará aquilo que a inteligência determinar após deliberada observação. Certo? Então, baseado nesse critério, nós tomamos decisões e nós agimos. E nós nos movimentamos nessa relação. Tá? Assim, por exemplo, quando nós tomamos a decisão de fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de movimento, esse tipo de ação que nós estamos tendo agora, né? Isso é baseado numa decisão consciente e racional. Não irracional, não, irracional. Uma decisão consciente e racional. Tá? Nós estamos lidando com um assunto de máxima exigência da nossa capacidade de inteligência, tá? E da nossa da capacidade humana de inteligência, tá? Quando o ser humano ele evolui ao máximo possível, então ele conjectura os fatores que justificariam o ato de existir, ou o fenômeno de existir, ou o espanto que é a existência, tá? Ele se, então, depara com o choque da notícia ou da percepção de que a existência é um fenômeno observável. Né? É diferente. Eu sei que eu existo. Isso é diferente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do espanto que é a percepção que isso provoca. Tá? O Niels Bohr, que é um dos fundadores da física quântica moderna, né? A física quântica é anterior a eles, mas eles deram uma formatação moderna para o tema. Ele disse certa vez o seguinte: se você não se espanta ou não fica confuso, em estado de choque com a física quântica, é porque você ainda não entendeu a física quântica. Porque ao entender, o resultado consequente é um choque, é um espanto, é um estado de catarse. Então, uma outra pessoa disse que se você não tem dúvidas, é porque ainda possivelmente não está bem informado. Né? Então, assim, somente aquelas pessoas que, após deliberada observação com relação ao princípio que é o fenômeno de existir, o ato da existência em si, né, esse efeito fundamental que é a existência, somente quando uma pessoa está devidamente priorizando a observação desse fenômeno é que ocorre esse fenômeno, esse segundo fenômeno, essa consequência que é o espanto com esse princípio, tá? Porque esse efeito, esse fato se dá. E quando ela se depara com o espanto, que é a percepção da existência, não há um retorno mais para esse ser, a não ser decodificar esse princípio. Não há nada mais importante. Todas as outras funções se tornam satélites ou secundárias. Comer, dormir, relacionamento, ganhar dinheiro, comprar uma chácara, pintar a casa, decidir qual planta vai colocar no jardim, enfim, as operações de variantes infinitas, todas elas se tornam subsidiárias ou se tornam subalternas a essa função principal que é a concentração da busca de uma equação que seja coerente e plausível para o ato de existir. Nada, todas as outras funções ficam em suspensão. Apenas essa função se torna prioridade. E nesse sentido, todas as outras se tornam satélites. Então, embora ele coma, durma, acasale-se, se movimente, a mente, a inteligência desse ser está completamente focada nesse ponto que é
o princípio de existir. E ele vai fazer essa pessoa, essa alma, esse ser, essa consciência se torne inquieta enquanto esse assunto ou esse princípio não se torna assim, inteligível para ela. Tá? No Bhagavad Gita, Krishna diz que alguns consideram a alma incompreensível, outros a consideram inacessível, já há outros que a consideram um espanto. Então, aqueles que a percebem de forma espantosa são aqueles que perceberam a existência desse princípio, que perceberam de fato, né, realmente. Bom, agora, chegar a se espantar com o princípio não é o suficiente, claro. Porque o encantamento com a percepção de que essa magia, né, nós chamamos de ciência ou de consciência, mas se você quiser trocar isso por magia, é completamente válido no conceito literal de magia, não é? Porque simplesmente mágico, o fenômeno de existir é nada mais, nada menos que um princípio mágico. Isso é mágico, no sentido literal, real do termo, e isso é assim bastante curioso, não é? Mas isso não é o suficiente ainda, porque afinal de contas é necessário que haja uma ponderação, hajam recursos que facilitem para lidar com esse recurso, né, que é essa magia, esse princípio, esse fenômeno. Bom, para chegar nesse nível de interação com o ato de existir, daí você já tem uma redução extrema dos candidatos, porque os jogadores, né, eles ficam, a maioria deles ficam presos na dimensão das distâncias e das impossibilidades, né? Existe um deserto aí que deve ser cruzado, e esse deserto ele demanda determinação, demanda tempo e demanda uma certa perseverança, não é? De que as coisas podem ser possíveis, né? Por exemplo, normalmente as pessoas já passam a dizer: não, isso é um mistério, porque não é possível. Então, quando chega nesse ponto, né, de fazer as conjecturações acerca das explicações que dariam uma referência consistente para isso daí, os diferentes caminhos ou as diferentes áreas do saber humano vão dar um certo teor, um certo humor nessa probabilidade ou nessa variante. Algumas vão dar um teor algumas vão dar um teor poético, outras vão dar teor esotérico, outras vão dar teor religioso, outras vão dar teor científico. São diferentes humores, diferentes sabores, né? A comparação que a gente pode fazer nesse momento, nessa fase, é a comparação dos espermatozoides encontrando-se com óvulos falsos, né, ou pretensos óvulos, ou óvulos aparentes, né? Existe ali um certo nível em que os espermatozoides eles estão próximos de chegar até o óvulo, mas tem um campo que é cheio de pequenos óvulos, e esses óvulos são falsos, né? Então o esperma está cansado, né? Já está meio que se entregando, né? Então ele entra naquele óvulo, né? É fácil de entrar, ele simplesmente chega lá e já consegue, né, a fecundação ali naquele óvulo, e ele não consegue germinar, porque ele é falso, o óvulo é falso, então ele morre.
A letargia, a preguiça, né, a letargia e o comodismo é uma das considerações, é um dos temperos, né, do ser que vai levá-lo à desistência. E essa letargia, essa preguiça, vai fazer com que esse ser, no meio do caminho, porque a viagem pode ser um pouco mais longa, abrigue-se num óvulo falso, né? E aí, nesse ponto, é onde os espermas morrem, falecem ou sucumbem antes de alcançar o óvulo verdadeiro, tá? Então, a letargia e a preguiça em pensar, a letargia e a preguiça em dedicar-se ao assunto é um dos fatores que levam o ser à desistência, né? Então, fica mais cômodo, ou seja, fica mais consolador pensar em termos de não é possível, nós não temos capacidades para entender o absoluto, a Deus não, esse princípio, a verdade absoluta ou a suprema personalidade de Deus não se importa conosco, não interage conosco, está muito distante. Então todas as conjecturações nesse momento vão assumir essa qualidade. Pode assumir adjetivos diferentes ou pode assumir contextualizações diferentes, porém a base fundamental da matéria-prima da conclusão vai ser mais ou menos igual, né? A essência da racionalização, da conclusão, ou seja, do Siddhanta, vai ser mais ou menos igual, né? Então, vai haver aí uma desistência, que é quando o ser humano se conforma com a situação e com relação a isso, pronto. Então, aceita-se a limitação da existência e fica por isso mesmo, e não há sentido na existência, e não há explicação para tudo isso, não há explicação para o princípio, para Deus, não há explicação, não há possibilidades, e a maioria delas fica por aí. Então é necessário, uma das condições para aqueles que desejam chegar ao ponto final da busca, o objetivo final de todo essa epopeia existencial, que é a autorrealização, que é o autoconhecimento, mas o autoconhecimento propriamente dito. Não é o autoconhecimento de que eu tenho o autoconhecimento de que eu gosto de futebol ou de que a minha personalidade tem essa variedade. Não é disso que eu estou falando. Isso é apenas ahānkara. Isso é apenas o conhecimento do personagem. E o personagem é um fenômeno transitório, é um fenômeno efêmero. Ele é volátil e é simplesmente funcional. Então esse tipo de autoconhecimento é um autoconhecimento que enriquece o contingente do adubo, que vai funcionar como combustível para mover a humanidade em termos da grande massa. Então esse autoconhecimento é simplesmente autoconhecimento relativo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do autoconhecimento no seu valor fundamental, que é o entendimento real do fator de existir. E claro, como nós somos efeitos de um fenômeno anterior a nós, já que nós podemos perceber que nós não somos os construtores de nós mesmos, nós não somos o princípio nós não somos autogerados, não é? Nós podemos observar na natureza que as coisas são geradas e nós podemos observar que esses efeitos que são gerados, rastreando esses efeitos, nós encontramos uma causa e atrás dessa causa nós encontramos outra. Então nós vemos que existe uma causa anterior à causa observada, que é o efeito. Então nós podemos observar que o nosso impulso existencial, ou seja, o fato de existirmos, é um efeito consequente de uma existência prévia à nossa existência. Então, autoconhecimento significa tomar posse da consciência da própria existência em referência à existência original anterior à nossa.
Ou seja, é necessário conhecer a origem da nossa existência. E isso é o que nós mencionamos dentro do contexto védico, que é o que nós chamamos de autoconhecimento. Então, conhecer a existência que origina a nossa existência, é basicamente entender ou compreender a existência do fenômeno que nós denominamos Deus, ou a verdade absoluta. Então, qualquer conhecimento que prescinda, ou qualquer conhecimento que não inclua esse fator dentro da equação, é simplesmente conhecimento relativo. São óvulos falsos. Qualquer equação que você não coloque esse valor fundamental dentro da equação, simplesmente é uma equação caprichosa. Ela não tem valor real objetivo. Então, nesse sentido, é preciso, primeiramente, o primeiro passo para se fazer um investimento que tenha uma intenção de longo prazo, ou seja, de chegar ao ponto de uma equação coerente, que seja no mínimo convincente do ponto de vista da inteligência. E quando a gente fala de inteligência, também nós estamos levando em consideração a liberdade que essa inteligência tem de questionar a própria conclusão para checar a validade daquela conclusão, porque não basta ser apenas convincente, porque as pessoas aceitam qualquer porcaria como sendo convincentes, justamente pelo fato de serem preguiçosas. Então elas aceitam qualquer coisa como convincente, sem checar se aquele convencimento procede ou não. Por isso elas têm opções religiosas caprichosas, baseadas na intuição, no sentido de que elas fazem aquilo porque elas gostam, elas se sentem bem, elas têm ali experiências emocionais e para elas é o suficiente. Então não é disso que eu estou falando, eu estou falando de uma conclusão que inclua dentro da conclusão, que permita à inteligência fazer pressão sobre as emoções, porque as emoções não são um critério muito seguro para avaliar. Então qualquer atitude e escolha que nós fazemos, é necessário que a inteligência tenha liberdade de questionar aquilo de uma maneira científica e radical, ou seja, pressionar ao máximo possível de todas as formas. Se sustenta, então não é apenas convincente, se torna coerente, é diferente. Aí eu posso acreditar que tem ETs, eu posso curtir, eu posso sentir os ETs, eu posso até descrevê-los, mas isso precisa ser demonstrado de uma maneira mais coerente. Só o fato de ser convincente não é o suficiente, então é preciso de ter aí alguma referência de coerência. Então nós, para termos um impulso inicial para se alcançar esse objetivo, que é a equação da existência, incluindo dentro dessa equação o princípio, que é a possibilidade da existência Deus, do ponto de vista pragmático mesmo, como um princípio que você pode inteligir, que você pode lidar, que você pode, correlacionar e não apenas conjecturar abstratamente, de uma maneira apenas mística, mas que também possa ser racionalizável esse fator, incluindo aí as contradições, como por exemplo a pré-existência do mal. Se não houver essa probabilidade, então qualquer conclusão que exclua essa probabilidade é uma conclusão caprichosa e, de certa forma, desistente. Não é necessariamente preguiçosa nesse sentido, ela pode ser simplesmente desistente por falta de recurso. A pessoa não tem mais fôlego e sucumbe. Dependendo do tipo de equipamento à disposição, é natural que a pessoa pode até sucumbir. Ou dependendo do tipo de estrutura de conhecimento que você tem como referência para utilizar nessa jornada, pode ser que a desistência não seja nem um ato ininteligente, pode ser que seja um ato simplesmente inteligente, já que os recursos são insuficientes, então não tem como fazer aquele movimento. Por exemplo, se você vai a uma concessionária comprar um automóvel e você tem 50 mil reais à disposição, não dá para comprar uma Ferrari. Então, comprar um carro popular ou um carro
Não, peraí, com 50 mil dá para comprar um carro melhor que um popular, né? Aí vamos colocar aí que você só tem o suficiente para comprar um carro popular. Então você vai comprar um carro popular não porque você é irracional, é porque você é simplesmente racional, né? Então o que eu quero dizer com isso é que nós temos à nossa disposição, depois de termos superado as fases inferiores biológicas, depois de termos suportado a pressão do efeito manada, que vai na direção da gravidade, que é simplesmente o comer, dormir e morrer, e comer, dormir e novamente morrer. Depois de termos superado essa pressão gravitacional da ignorância, nós chegamos finalmente às crises existenciais que nos pressionam para buscar um sentido da existência. Finalmente, após termos suportado as provocações dos diferentes óvulos, digamos, incompetentes ou dos paradigmas corruptos, insuficientes para dar explicações ou conjecturações fundamentais coerentes para isso, que é o fenômeno de existir, após ter suportado as provocações do comodismo, que essas diferentes filosofias, teorias e paradigmas, etc., propõem sem serem conclusivas finalmente, nós somos admitidas na classe dos estudantes védicos. Tá? Então, ser um estudante védico não é uma decisão que você tomou porque você quis. Não é assim. Você foi selecionado primeiramente. Agora, claro, isso não é o fim. Certo? Não é o fim, evidentemente. Ter sido selecionado para ser um estudante védico é uma etapa muito rara. É muito difícil. Mas não significa que você vai conseguir manter essa posição. E um dos critérios que define é justamente a inconstância, o desinteresse, o relativismo, né? Uma dificuldade que você vai ter nesse campo de investigação é considerar que os conhecimentos védicos são fofos, são lindos, são encantadores, são mágicos, são super uau. Vai ficar nessa fase, mas você também se encanta com os Atlantes, com os Maias, com os egípcios, com os babilônios. Então, aí você vai colocar o conhecimento védico na mesma plataforma do esoterismo universal. Não vai conseguir fazer a diferença. Se você não conseguir fazer a diferença, se você não conseguir entender a relevância e a prioridade do conhecimento védico sobre os demais conhecimentos, aí é um indicativo de que você, mesmo numa fase tão elevada, numa fase superior, que é a fase em que você consegue ser admitida como estudante védico, pode significar que você não vai conseguir fecundar o óvulo e não vai conseguir chegar à autorrealização, que é o autoconhecimento. Tá? Então é uma informação, isso daí. É preciso de fôlego. É preciso manter o fôlego. E para manter esse fôlego é preciso se rejuvenescer constantemente. Né? Então, às 5 horas da manhã, para isso você precisa estar, né, acordado aos, digamos, 4h30, pode-se dizer. Né? Quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Até passar a sua curiosidade, o seu êxtase, né? Ou você vai fazer isso até o assunto da sua necessidade de se autoconhecer for conclusivo, fechar a equação. Eu vou dizer uma coisa, fechar a equação nessa fase em que nós estamos, nessa fase em que vocês estão, é viável, é possível e é real, tá? E essa afirmação não é uma afirmação que eu estou dando apenas para estimulá-los a fazer o que vocês estão fazendo. Essa afirmação eu tenho condições de demonstrar isso e comprovar isso, tá? Porque falar é fácil, né? Se pode falar qualquer coisa. Mas quando se pode fazer referências objetivas em relação à afirmação, então isso já não é apenas uma fala.
já tem outro tipo de conotação envolvida. Correto? Mas eu tenho que dizer uma coisa, enquanto vocês ficarem fazendo referência aos pensamentos humanos, aos diferentes filósofos e pensadores, como sendo conclusivos, isso indica apenas que vocês ainda não entenderam completamente o objetivo final do conhecimento védico. E nesse ponto, se vocês não conseguirem fazer a distinção entre o impersonalismo e o personalismo de maneira lúcida, as chances de vocês entenderem a equação que eu estou propondo, nós estamos fazendo a investigação do princípio AK, o teorema dos sonhos, e essa é um recurso, né? Um caminho que nós estamos utilizando para apresentar a equação final. Nós estamos contextualizando, criando uma estrutura para apresentar a equação final. Entendeu? Mas enquanto houver vestígios de relativismo impessoal dentro do estado de consciência ou dentro da prioridade de investigação da inteligência de vocês, isso é uma corrupção. Existe um vírus aí, uma corrupção, e esse vírus ele corrompe o programa que é o Teorema dos Sonhos, que é a proposta final do conhecimento védico. Então, mesmo que eu baixe o programa do Teorema dos Sonhos, não vai passar, o vírus não vai permitir com que você visualize o programa objetivamente. Ele vai transformar o programa numa coisa assim mais tipo abstrata. Então não vai ter condições de visualizar claramente, objetivamente, o que nós estamos tentando explicar. Tá? Então é muito importante começar a conjecturar que os ídolos cultivados, isso não significa que deve-se ter uma atitude irresponsável, uma atitude irreverente, uma atitude desrespeitosa em relação aos sábios humanos, aos pensadores de um modo geral. Muito pelo contrário, ter amor aos sábios e respeito a eles é um sintoma de evolução. Porém, é necessário que as coisas sejam bem pontuadas. Não é porque necessariamente é um sábio e que tudo que o sábio está falando, esse sábio está falando, necessariamente já é fundamental para a conclusão final. Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas. Nós precisamos de conclusões mais que perfeitas para conseguir fechar a equação de maneira completa. Então não basta ser uma conclusão perfeita, é preciso ser uma conclusão mais que perfeita, no sentido completo. Então, certos conceitos que eu observo assim, nas nossas conversações e tal, naquilo que a gente... tudo é útil, tudo funciona como combustível, mas o princípio pessoal, a probabilidade do princípio pessoal dentro da equação não pode ser relativizada. Entende? Eu observo que nas nossas conversações, nos nossos bate-papos assim, do dia a dia, existe uma variedade de interesses, de pensadores, de conhecimentos, e tudo isso é muito útil. Não é que não seja bom, não seja legal, é gostoso aprender, e isso tem que ser motivado mesmo. O meu questionamento é que, não raras vezes, eu observo a ausência do foco do princípio pessoal, da probabilidade dessa peça dentro da equação. Ela está sendo relativizada. E evidentemente que isso faz parte do processo de aprendizagem. Eu não estou fazendo aqui uma crítica destrutiva, não é isso, tá? Eu estou chamando a atenção para uma coisa que está faltando dentro da equação. Está faltando a curiosidade do princípio pessoal. Então, os conhecimentos dos mestres, eles precisam ser correlacionados a um fator pessoal. Sempre que um conhecimento de um mestre, seja lá o mestre que for, o mais lindo, o que tiver a maior barba
ou que tiver o maior número de discípulos, ou que tiver feito o ato mais incrível, a magia mais fantástica. A fala desse mestre tem que ter incluído dentro dessa fala, ou do conhecimento transmitido por esse mestre, a probabilidade de que na equação esteja ali o princípio pessoal. Quando o mestre relativiza, dilui ou descaracteriza o princípio pessoal, é porque essa equação certamente é um óvulo falso. Vai dar um efeito colateral, ou seja, vai terminar em impossível de se compreender. Sempre que a conclusão final é inconcebível, impossível de se entender, nós não somos capazes de compreender, é um óvulo falso. Tá? Isso é incoerente, isso é simplesmente irracional, pelo seguinte motivo. Vou dar um exemplo bem simples para fechar aqui a nossa fala hoje e deixar um espaçozinho aí, quem sabe, para algum comentário, né? Um bate-papo aí. Mas imagine, tudo que nós observamos no universo é muito inteligente, se encaixa tudo muito perfeitamente, é tudo muito racional e pragmático. Não é? Para que esse fenômeno esteja se dando agora, de nós estarmos conversando agora à distância, ao vivo, sem eu precisar usar um ultra mega microfone, que eu já estou usando, né? O satélite é um super amplificador, né? Que faz com que a minha voz chegue até vocês quilômetros de distância, né? A Joana está lá a 7, 8 mil quilômetros de distância. Então, para que isso fosse possível, uma logística racional, pragmática, nós chamamos de ciência. Mas a maneira como eles fazem, como eles juntam dois transistores para transformar a matemática em som, tudo bem, podemos chamar de ciência, mas isso é uma magia. Tá? A gente chama de ciência porque é um adjetivo pragmático, mas é uma magia. E é uma magia simplesmente linda, encantador. Por quê? Porque o ser humano pacífico, ele é lindo. Ele é simplesmente encantador. O ser humano transcendido da ignorância biológica, que é a brutalidade da fase animal, ele é simplesmente mágico. Ele é Deus, na verdade, né? É uma expressão de Deus. Então, ele faz coisas divinas, faz coisas encantadoras, mágicas, lindas, maravilhosas. Chamamos isso de ciência. Ok, tá bom, tudo bem. Mas ele é um mago, né? Um alquimista, um mágico, criando magias encantadoras. E aí estamos nós utilizando o resultado dessa magia. Estou aqui à distância, estamos conversando. Isso é simplesmente fantástico. Isto é incrível. E é encantador. É simplesmente encantador se deparar com essa inteligência humana. É simplesmente amável. Nós sentimos a sensação de amor ao ser humano. É amável. E o ser humano é amável. Ele é amável, sem violência. Quando ele transcende a violência, ele simplesmente se torna amável. E esse é o princípio. A alma é um princípio amável. É amor puro. Então, quando transcende a violência, o princípio do domínio, ele se torna um princípio amável. Então, tirando todos os efeitos negativos, o ser é um princípio amável. E as magias que ele cria encantam os nossos corações e nós simplesmente nos sentimos encantados com essa magia, que é a natureza do ser livre das violências. Então ele é amável. Mas imagine, tudo isso é muito racional e pragmático. A gente, baixa um pouco o nível. Nós vamos voltar aqui para a parte mais humana mesmo. Então tudo isso é científico, tudo isso é muito pragmático, muito racional, tudo funciona com muita lógica, as peças se encaixam muito logicamente entre si, a gravidade da Lua, a rotação da Terra, a órbita terrestre ao redor do Sol, as estações, a calota polar que precisa estar congelada, tudo muito certinho. Né? A fotossíntese das plantas, tudo muito assim, incrivelmente bem desenhado para funcionar de maneira muito inteligente. Bom, então nós temos esse princípio inteligente. Agora imagina, por exemplo, que você é o pai de uma criança e você está... Imagine que você está na beira de uma praia e tem uma criança com seu pai, com o pai, ou com a mãe, tanto faz, você pode escolher o que você quer, passeando na praia.
e tem um vendedor de picolés, né? E a mãe ou o pai param no vendedor de picolés, pegam um picolé, é um dia escaldante, o sol está muito quente. A mãe então escolhe um picolé, que por coincidência é um picolé muito saboroso, normalmente aquele picolé, aquele esquimo, né, que tem aquela casquinha fininha de chocolate, por dentro é coco, que é uma delícia. Estou falando isso porque é uma opção pessoal, um gosto pessoal meu, mas você pode imaginar o picolé mais saboroso e a criança, né, simplesmente se delicia com aquele sabor, e a mãe pega, ou o pai pega esse picolé e diz para a criança: você quer? É uma pergunta redundante, né, para começar. A criança diz: sim, quero. Então pega, o pai fala. Quando a criança vem pegar, o pai então levanta, ou a mãe levanta o picolé. A princípio, parece ser uma brincadeira para estimular a criança, incrementar o desejo na criança, causar uma certa ansiedade na criança, para que quando ela conseguir o objeto do desejo, a sensação de prazer e de desfrute dela ficar ainda maior, não é? Você fala: você quer? Tá, brinca um pouquinho, mas depois você dá, e a criança então desfruta da felicidade de ter alcançado o objeto do desejo, que é o picolé em si. Agora imagina que não é uma brincadeira. Então o pai faz essa brincadeira, né? O cara do picolé vai embora e fica o pai brincando com a criança: você quer? Levanta. Quer? Levanta. Em determinado momento, o pai simplesmente pega o picolé e joga no mar, joga na água. E a criança fica sem nada. O que você acharia dessa brincadeira se você estivesse observando um pai ou uma mãe brincando assim com uma criança na praia? Você chamaria aqui a polícia para esse pai, para essa mãe? Você iria lá e tiraria satisfações? Seria uma brincadeira que você gostaria de ver? Claro que não. Isso é sadismo. Isso não seria amor, isso seria sadismo. Isso não seria inteligente, não é normal. Isso é anormal, isso é chocante, é simplesmente aberrante, é fora do racional, não está de acordo, é algo incongruente. Então você se revoltaria com isso, correto? Então, veja bem, agora imagina que eu sou Deus. Ou imagina que você é Deus e eu sou a sua criatura. Então você me proporciona, me cria, ou você me gera, digamos assim, com o infinito da possibilidade da inteligência, ao ponto de eu chegar em algum momento e conjecturar a sua existência e querer te entender. Mas aí você diz para mim: você nunca vai me entender. Você só vai continuar com a curiosidade em me entender eternamente, mas você nunca vai me entender. Daí eu poderia me revoltar contra você. Eu poderia dizer: escuta, que tipo de função é essa, inteligente é essa? É sadismo? Você se diverte com esse sadismo? Você tem algum problema psicológico? Você tem psicólogo? Existe algum conselho tutelar que possa te orientar a se comportar adequadamente? Porque ninguém faz isso. Entre nós humanos, não é natural esse comportamento. Então nós somos superiores a você em termos de moralidade, é isso? Poderia haver esse tipo de diálogo. Por quê? Dar ao ser a capacidade inteligente de conjecturar a existência desse princípio absoluto e ao mesmo tempo privar o ser de recursos mediante os quais esse recurso será possível de ser alcançado é simplesmente sadismo. Isso é sádico, é doentio. Então, filosofias, paradigmas que vão dizer para você que Deus que você não é capaz, que nós não somos capazes de compreendê-lo, ou que a nossa mente, a nossa inteligência não está adaptada para compreendê-lo, isso é fazer uma acusação contra Deus. Na verdade, é dizer que ele é sádico. Olha, você é dotado de inteligência para buscar o absoluto, mas você não é dotado de inteligência para compreender isso. Ué, que tipo de inteligência é essa? Que tipo de afirmação é essa? Então, a afirmação, na base dessa afirmação, está querendo dizer o quê? Se existe Deus, ele é um louco, sádico e possivelmente precisa de tratamentos psiquiátricos. Como que você vai amar uma pessoa que você tem essa consideração secreta no seu coração de que se trata de um sádico? Como que você ama uma pessoa assim? Como que você se interessa por uma pessoa assim?
Na verdade, nós queremos distância de uma pessoa assim. Talvez isso explique o fato de o ser humano flertar com o ateísmo e se debater internamente com as dúvidas acerca de Deus, né? Porque as considerações cultivadas no âmago do coração são considerações bastante estranhas em relação a um princípio que ele supostamente está buscando em termos de amor, ou que inclui dentro da operação o princípio de amor. Nenhum ser amável faz isso com o outro. Então, se Deus é amor, a teoria de que nós não somos adaptados a compreendê-lo é completamente falsa. Se for verdadeiro essa afirmação de que nós não somos capazes de compreender Deus, então também é verdadeira a afirmação de que ele é doente, de que ele é sádico, de que ele é um louco. E, portanto, é muito melhor posicionar-se dignamente contra esse sadismo enlouquecedor da existência de Deus, que é o que o ateu faz. Nesse ponto o ateu tem uma certa dignidade moral, do que ficar fingindo que nós amamos um ser que nós odiamos no fundo do coração. Isso é uma síndrome chamada, que é assim, aqui conhecido como síndrome de Estocolmo. Então é uma hipocrisia, é um fingimento absoluto, em que nós fingimos amar algo que nós temos no fundo do coração considerações aberrantes, ou seja, ninguém ama. Nenhuma pessoa normal desenvolveria simpatia por uma mãe que fizesse uma brincadeira estúpida, grosseira, com uma criança, como na metáfora que foi utilizada aí. Nós não amamos pessoas assim. A gente se encanta com um adolescente atravessando uma velhinha na rua. A gente se encanta com uma criança dividindo o lanchinho da escola com outra, dividindo um brinquedinho. A gente se encanta com um bombeiro que vai lá e sobe e se arrisca para salvar o gatinho. A gente se encanta com isso. Isso é que nos encanta. Isso é que provoca a sensação de amor. Isso é o que nos encanta. Então, se nós pensamos em Deus como um princípio que é um desencanto, então, assim, a sensação de amor, o desejo do encontro com esse ser não acontece. Claro que não acontece. É evidente que não vai acontecer, porque nós não queremos ter... Imagina a metáfora que nós estamos utilizando. Nós não queremos ser amigos desse pai que faz essa brincadeira sádica com essa criança. Nós não queremos tomar chá da tarde e conversar e bater papo com a mãe que faz uma brincadeira dessa com uma criança. Essa pessoa tem que ir para um hospício, ela tem que receber tratamento psiquiátrico, tarja preta, interna. É isso que nós pensamos, na realidade. Então, quando nós dizemos que nós temos uma inteligência que chega ao ponto de conjecturar e ter curiosidade objetiva acerca de Deus, e ao mesmo tempo afirmamos, ouvimos afirmações de que nós não somos capazes, de que Deus, na sua inteligência, não foi capaz de lembrar-se do fato de que nós precisamos concluir esse assunto para isso ficar calmo, para isso ficar resolvido. Ele simplesmente esqueceu dessa operação, dessa parte do processo. É simplesmente dizer que ele precisa receber um impeachment por improbidade administrativa. Nós estamos confundindo as coisas. Isso não procede. Então, gente, tomem muito cuidado com o que vocês colocam no coração, porque isso pode dar um efeito final. Qual o efeito final? Desinteresse real acerca dessa pessoa. Tá? O sentimento de amor a esse princípio simplesmente não acontece no coração. Fica no plano da religião. E o plano da religião é permeado de uma síndrome de Estocolmo coletiva, que na verdade é uma desconfiança cínica, um medo hipócrita e uma afirmação inconsistente de um amor falso, que é baseado em medo e desconfiança e falsas acusações. Então isso tem que ser resolvido antes de nós darmos o próximo passo. Então o impersonalismo, que é uma contaminação, tem que ser tratado imediatamente antes que a gente possa dar o próximo passo. Do contrário, os jogadores que insistentemente mantiverem em seus corações conceitos impersonalistas, eu sinto muito, não conseguirão fazer o download que está sendo oferecido. Não vai conseguir entender. Tá?
Então comecem a pensar em termos de rastrear, de observar os cultivos de conhecimentos que vocês estão produzindo ou flertando no coração, para ver o quanto disso é impessoal. O quanto disso vai levar você a uma conclusão de que Deus é um princípio amorfo, impessoal e vamos dizer assim, de certa forma inatingível, né? Então, muito bem, olha só, são 6 horas e 15 minutos, não tem tempo, né, para a gente continuar, né, vamos ter que sair daqui, entrar na próxima sala. Daqui para frente, para progredir no tema do Atmacaraka, que é o rastreador, nós vamos ter que nos livrar desse programa pesado, obsoleto, antigo, assim, inconsistente, que é o programa do impersonalismo, tá? Eu sinto muito aqueles que gostam do impersonalismo, se não conseguirem renunciar a esse amor bandido, não vai conseguir realmente, assim, ir à frente, tá? Então vamos ter que conversar sobre isso a partir de agora, tá bem? Namastê, Hare Krishna, tenha um bom dia e a gente se vê logo mais.